Olá, eu sou o Jimmy Calazans, bem-vindo ao canal Teatrando-se, o nosso canal de teatro na internet. Antes de começarmos o nosso assunto bacana de hoje, inscreva-se no canal, deixe seu recado que eu terei um enorme prazer de responder a você. O nosso assunto de hoje é de uma pessoa muito bacana, um precursor do teatro do absurdo aqui no Brasil. Seu nome? Corpo Santo. Joaquim José de Campos Leão, Corpo Santo, viveu entre 1829 e 1883 no Rio Grande do Sul e despontou aí como um enorme, um grande homem de teatro, um grande dramaturgo do século XIX e que traz aí na sua bagagem textos inacreditáveis e que tem aí a sua vertente e poderosa contribuição para o surgimento do teatro do absurdo aqui no Brasil. Corpo Santo morava no interior do Rio Grande do Sul e após a morte do seu pai por advento da Revolução Farroupilha, ele parte com a família para Porto Alegre e aí ele começa a trabalhar inicialmente no comércio, fazendo os pequenos escamos aí na parte comercial da cidade de Porto Alegre. Ele se forma e parte para o magistério, começa a dar aulas nas escolas aí do Rio Grande do Sul de Porto Alegre. Ele, em 1852 ele funda então um grupo dramático, porque ele amava escrever. Corpo Santo tinha como maior característica dele escrever, né? E aí ele parte então, além de lecionar em escola pública, depois em escolas particulares, ele passa também a escrever para jornais, aí começa a escrever suas grandes obras, né? Suas grandes escritos. Em 1856 ele casa-se com a Inácia de Campos Leão e aí ele vai para a cidade de Alegrete, no Rio Grande do Sul, assume a direção de um colégio, assume cargos políticos, vereador, delegado de polícia e faz aí o seu caminhar aí, nesse sentido, e vai despertando então mais nele essa arte da escrita, né? Então ele começa a escrever para jornais também, em Alegrete, e essa escrita dele vai ficando mais potente. A gente vai percebendo que as escritas de Corpo Santo que potencializam ele. Em 1861, ele volta a Porto Alegre, reassume a sua carreira de professor e começa a escrever sua obra principal, a Enciclopédia ou 6 Meses de uma Enfermidade. É nesse período que Corpo Santo é diagnosticado como monomania. O que é uma monomania, né? Mania por uma única coisa, que era o vício de escrever. E aí sua esposa e seus filhos interditam, né? Interditam Corpo Santo e ele entra nessa, ele é tido como uma pessoa que tivesse uma disfunção mental a partir dessa ousadia ou dessa habilidade, dessa potencialidade de escrever. Ele escrevia muito, teve um mês que ele escreveu mais de 8 peças em um único mês. Então, isso a família começou a achar que não era uma coisa chamada normal. E aí então ele foi diagnosticado como os seus problemas mentais. Discutível. Então ele foi interditado judicialmente aos 35 anos de idade. Mas isso não impediu dele escrever excelentes comédias, excelentes textos dramatúrgicos, tá? E aí acho que inclusive acredito que seja esse diagnóstico que foi o impulsionador que ele escrevesse mais, né? Ao invés de podá-lo, alavancou a obra de Corpo Santo. Ele lutou, viu? Lutou contra essa interdição bravamente. Mente quem diz que a lua é velha. Pois é, ele lutou, viu, gente? Lutou bastante. Foi no Rio de Janeiro que médicos conceituados não aprovaram o enquadramento psiquiátrico de Corpo Santo e revogaram isso. Apesar desses médicos terem revogado isso no Rio de Janeiro, em Porto Alegre essa interdição ainda permaneceu, o que fez com que o Corpo Santo ficasse mais isolado ainda,
sem verbas, sem dinheiro, teve que fechar seu jornal, ele teve que se afastar da sua carreira de escritor, uma barra bem pesada mesmo, assim, de se entender esse processo, né? E aí ele teve que fechar esse jornal e abrir uma gráfica, que foi nessa gráfica, por tipografia, que ele conseguiu então imprimir e publicar os seus textos, né? Ele tem bastante texto, tá, gente? Eu já vou ler aqui para vocês. Em 1883, acometido aí da tuberculose, o Corpo Santo nos deixa. E deixa pra gente um grande legado, tá? Eu vou ler aqui para vocês algumas obras de Corpo Santo, tá bom? Vamos lá? A Enciclopédia aos 6 meses de uma enfermidade, que é o que eu acabei de falar para vocês. Certa identidade em busca de outra. Eu sou a vida e não sou a morte. Um credor da Fazenda Nacional. As relações naturais. Dois irmãos. Lanterna de Fogo. Mateus e Mateusa. Elias e sua loucura bíblica. Além de outros textos. É muito interessante a gente ter uma pessoa como esse dramaturgo, Corpo Santo, e na nossa dramaturgia nacional. Então vale muito a pena você ator, você estudante de teatro, ou você até que já está aí há um bom tempo, conhecer um pouquinho mais desse ser humano, bacana demais, que é o Corpo Santo. Tá bom, gente? Não deixe de pesquisar um pouquinho mais, sempre bom, tá? Aqui no canal a gente faz somente um apanhado maior, mas é sempre bom pesquisar um pouquinho, ler como que ele escrevia, a métrica, isso é muito importante, tá bom, gente? Um beijo e um queijo, a gente se vê na próxima. Manda um oi, curta o canal, inscreva-se no canal e a gente se vê na próxima, tá bom? Um beijo, tchau!